Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E para você que gosta de estudar o Novo Testamento, que gosta da teologia do Novo Testamento, você que é fascinado pelo Novo Testamento, essa obra vai te auxiliar bastante. Estudos no Novo Testamento, de Joaquim Jeremias. Esse livro é um compêndio de estudos que a Academia Cristã, juntamente com a editora Efatá, juntaram desse grande erudito, já falecido, Joaquim Jeremias. Ele era doutor em línguas orientais, ele era doutor em teologia, ele era um erudito em Antigo Testamento, ele era alemão, e luterano, teólogo luterano. E ele passou 5 anos ali em Israel, estudando. Ele foi professor universitário de estudos no Novo Testamento e faleceu em 1979, em 6 de setembro de 1979, na Alemanha. E ele nasceu em 20 de setembro de 1900. Então ele viveu aí 79 anos. Escreveu muita coisa. É claro que de lá para cá, em relação ao Novo Testamento, muita coisa já foi descoberta. Então, esse livro aqui é tudo aquilo que o Joaquim Jeremias pesquisou, leu, releu, foi atrás em relação ao Novo Testamento. Então aqui vai encontrar estudos do Jesus histórico, estudos sobre se Jesus de fato era o Messias, enfim, é um apanhado de estudos no Novo Testamento desse grande erudito. E abrindo aqui para mostrar para vocês o sumário é longo, é extenso, eu quero mostrar para vocês, olha só o sumário, estudos no Novo Testamento. E aqui já tem um índice, né? O índice em geral. Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Índice geral, abreviaturas, a apresentação aí começa. Capítulo 1. O primeiro capítulo vai abordar sobre o problema do Jesus histórico, que até hoje é um problema. Que Jesus existiu, isso é fato. Que Jesus, várias fontes, várias fontes extra-bíblicas, como historiadores romanos, enfim, cita Jesus, isso é fato. Só que Jesus não deixou nada escrito, ele não escreveu nada, escreveram sobre ele. Escreveram sobre ele. Inclusive tem outra obra aqui do Joaquim Jeremias, que eu vou apresentar para vocês depois, Palavras Desconhecidas de Jesus, que é excelente também. Eu já apresentei aqui Jerusalém no tempo de Jesus, que também é dele, que ele esmiuça o contexto histórico ali de Jerusalém nos tempos de Jesus, na Palestina. Ele reconstrói todo aquele mundo do Novo Testamento de uma maneira fantástica, de uma maneira fantástica. E então o primeiro capítulo ele vai trabalhar sobre o Jesus histórico. Nós cremos que Jesus é Deus. Os estudiosos não. Vai tratar Jesus como ser humano, como profeta, como personagem da história, um influenciador que influenciou gerações. Então aqui o capítulo 1, o problema do Jesus histórico, que ele vai tratar sobre essa questão. Vou ler aqui para a gente ganhar tempo, creio que você já está lendo aí. O capítulo 2, ele vai tratar sobre o Pai Nosso na exegese atual. O que significa o Pai Nosso para nós hoje? Aí, aqui vou ter que dar só uma pincelada. O Pai Nosso na igreja primitiva, o texto mais antigo, as duas redações, a redação original, o sentido do Pai Nosso, a invocação do Pai,
ou a invocação Pai, as duas demandas em forma de desejo, as duas demandas em forma de petição, a petição final. Aqui ele vai fazer uma exegese da oração do Pai Nosso, a oração modelo, ou a oração que Deus responde. Tem até um livro sobre isso, né? O Pai Nosso, a oração que Deus responde. Capítulo 3, o Sermão da Montanha. Esse aqui é interessante também, o estudo dele. O problema, porque o Sermão da Montanha tem várias interpretações de diferentes teólogos, de diferentes ramificações, né, que interpretaram errado, totalmente equivocada, essa questão do Sermão da Montanha. Aí, o problema, a concepção perfeccionista, um ideal inatingível, que tudo aquilo que Cristo falou não se pode atingir porque não existe seres humanos pobres de espírito, os pacificadores, enfim. Então é um ideal inatingível. Uma ética de emergência, aqui ele continua, origem do Sermão da Montanha, os discursos em Mateus, um texto paralelo, traduções diferentes, coletânea de sentenças. Aqui ele continua, Sermão da Montanha, Catecismo da Igreja Primitiva, Querigma e Didaquê. Didaquê, para quem não conhece, é aquele manual dos 12 apóstolos, tá? Onde tem ali, tem, né? A liturgia do culto, a ordenação de obreiros, a administração da ceia, enfim. É um dos documentos mais antigos, né, da história da igreja. Que as suas formas, sua finalidade. Continuando, as sentenças separadamente, né, do Sermão da Montanha. Tá? Deixa eu correr aqui, que é muita coisa, o sumário. Aqui, ó. Não é lei, e sim evangelho. Esse aqui é o capítulo 3, tá? Só o capítulo 3. Bastante coisa. Ele vai terminar e começar o capítulo 4. A oração diária na vida de Jesus e na igreja primitiva. Lembrando que Jesus era um homem de oração. Jesus, você vai ver nos evangelhos, principalmente os sinóticos, Jesus sempre indo, largando a multidão. Né? Hoje, as pessoas, os pregadores, querem estar no meio do povo, querem aplausos, querem confete, serpentina, tapete vermelho. Jesus deixava a multidão às vezes e ia sozinho para o monte orar. Então Jesus era um homem de oração. A oração diária na vida de Jesus e na igreja primitiva, como que era, que ele vai tratar sobre isso. Tá? O Shema da manhã e da noite. Deixa eu pegar aqui, ó, a oração diária na vida do povo de Israel. O Shema, aquele texto, famoso texto de capítulo 6, versículo 4, de Deuteronômio. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Isso é o Shema. E até hoje Israel ora, né? Faz essas orações em voz alta, é até bonito. Você pode ver aqui no YouTube, né, nas festas judaicas, os rabinos orando, né? Orando. O Shema da manhã e da noite, às 3 horas da oração, a oração diária na vida de Jesus e na igreja primitiva, na vida de Jesus, a primeira parte, a segunda parte, na igreja primitiva. Vai tratar sobre a oração, que é interessante. Pois se der, eu vou dar uma rabiscada com vocês aqui, dar uma lida, né? Capítulo 5. Características da ipsima vox, ou das palavras de Jesus. Ipsima vox significa as palavras. Características, traduzindo, da palavra, ou das palavras de Jesus. Capítulo 5. Ou melhor, capítulo 6. Consciência que Jesus tinha da sua missão. Que ele vai tratar sobre o servo, né? Que essa expressão em grego aqui é servo. A palavra servo no Novo Testamento. Aqui, ó. Jesus é chamado de servo. Né? Lugar de origem deste título, onde você vai pegar os sinóticos também, principalmente Mateus. Mateus vai recorrer ao Antigo Testamento citando Isaías, que ele é o servo que Isaías fala, né? Porque o Messias ali nas passagens de Isaías, né, é um servo.
É um servo que Deus enviará para resgatar seu povo. E aqui ele vai tratar sobre tudo isso, né? Lugar de origem deste título, o significado deste título, a mudança de significado de servo de Deus para filho de Deus. Ele vai citar as passagens, tá? Muitas passagens. Aí vem, ó, interpretações cristológicas dos vaticínios do Deutero Isaías concernente ao servo de Deus no Novo Testamento. Isso aqui é interessante. Para quem não sabe, há quem defenda que Isaías teve três autores. O livro de Isaías foram três autores diferentes. Não foi um único escritor. Do capítulo 1 ao 39, que é o proto-Isaías, foi o próprio profeta que escreveu. Do capítulo 40 a 65 é chamado de o Deutero Isaías, tá? Que ele cita aqui o Joaquim Jeremias. E dos capítulos 66, do 56 a 66 é o Trito Isaías. Então, há quem defenda que Isaías teve três autores diferentes, não um único autor. Então, ele vai citar aqui, ó, os testemunhos, tá? Posição que ocupava na igreja primitiva, pôde Jesus fazer, referindo-se a si mesmo, as afirmações do Deutero Isaías, que está ali nos capítulos 40 a 55, tá? Concernentes ao servo de Deus, resgate por muitos, está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Né? Aqui ele vai tratar sobre resgates, o dinheiro como meio de resgate, as boas ações como resgate, os ímpios como resgate, o sábio como resgate, Isaac amarrado como resgate, o justo como resgate, a vida do Marte, né, como resgate. No juízo final não haverá mais nenhum resgate. Os povos gentios como resgate no juízo final. Então é muita coisa. Capítulo 7, sobre o problema das fontes dos Atos dos Apóstolos. Aqui ele vai tratar só, né, desses problemas aqui em relação de Atos dos Apóstolos. Ele vai esmiuçar aqui, né, mostrando com evidências aqui, ó, a data da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Aí ele vai trabalhando, né? Que é o capítulo 7. Ele vai tratar sobre Atos. Né? Capítulo 8, isto é meu corpo. Sobre a ceia. A mesa comum, as palavras da instituição, Paulo, Marcos, Mateus, Lucas, João e a síntese. O sentido das palavras de explicação. Capítulo 9. A ideia do remanescente santo do judaísmo posterior e na pregação de Jesus. Interessante também. Capítulo 10. Considerações em Hebreus. Capítulo 5, dos 7 ao 10. Vai fazer uma exegese, né? Entre a sexta-feira santa e o domingo da Páscoa. Descensos e ascensos. Descensão e ascensão da teologia da sexta-feira santa no Novo Testamento, que ele vai tratar sobre essa importante questão. Capítulo 12, Abba, conceito de pai. Deus Pai no Antigo Testamento, o judaísmo palestinense, Abba, nas orações de Jesus, a paternidade de Deus nos evangelhos, a oração do Senhor. Conclusão. Capítulo 13, a morte de Jesus como sacrifício. A paixão na epístola aos Hebreus e na primeira epístola de Pedro. Apóstolo Paulo, a igreja das origens, qual a interpretação que o próprio Jesus deu de sua morte, seu sacrifício. Capítulo 13, ou melhor, 14, né? Capítulo 14. A justificação pela fé. Vai tratar em 3 tópicos sobre essa importante doutrina que foi explanada de maneira espetacular em Paulo. Capítulo
15. O verbo revelador. A forma literária do prólogo de João. O encadeamento das ideias, o sentido da designação de Jesus como Logos. E o último capítulo, capítulo 16, a originalidade da mensagem do Novo Testamento. Qur'an e a teologia, os escritos ali de Qur'an. Cresceu o conhecimento do meio em que viveu Jesus. Analogias com a comunidade cristã das origens. O que separa os essênios de Jesus. Índice de autores, índice de textos bíblicos. Então, são 433 páginas ele abordando sobre esses assuntos maravilhosos. Deixa eu pegar um assunto aqui, de tantos, né? Que não dá para pegar todos. Deixa eu ver aqui o assunto que eu vou pegar. Ai, meu Deus do céu. Um assunto bem interessante aqui. Deixa eu ver. Eu tinha até marcado aqui, mas fugiu. Aqui, a oração diária na vida de Jesus e na igreja primitiva, página 111. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês. Aí vem a pergunta: como um Deus ia orar? Se Jesus era Deus, como ele ia orar? Claro, ele tinha duas naturezas, gente, a humana e a divina, unidas em uma única pessoa. Como um homem, ele teve que orar mesmo. Assim, ele teve fraqueza, teve fome, ele dormiu, ele comeu. Aí ele era plenamente homem, mas também era Deus. E como homem, ele tinha suas necessidades físicas, tinha cansaço. Tá? Jesus poderia ficar doente, porque ele era um ser humano, de carne e osso. Alma, espírito, tudo. Então ele orava. A oração diária na vida de Jesus e na igreja primitiva. Aí vem. A oração diária na vida do povo de Israel. E aqui, ó, interessante que tem várias notas de rodapé, tá? Você vai ver, lendo esse livro, tem várias notas maravilhosas de rodapé. Aí ele começa. Jesus nasceu no meio de um povo que sabia orar. Os judeus sabiam orar. Para se captar todo o sentido desta frase, convém observar no mundo que rodeava Israel. Em nenhum lugar se descobre tão claramente como na oração o estado de desarranjo e de mal-estar interior em que se situava o mundo helenista. Helenista que era um mundo dominado pela cultura grega, principalmente pela língua grega, que era um idioma universal naquela época. Sobretudo no Oriente Próximo, na época do Novo Testamento. A oração do mundo grego, inclusive antes do período helenista, né, da helenização do mundo, da cultura grega, não conheceu todo esse caráter de seriedade, de temor, pleno de respeito, que se vê na oração bíblica. Temos esse exemplo na época da comédia antiga. As paródias da oração constituam um dos tópicos do gênero. Podemos encontrá-las particularmente em Aristófanes, cômicas, imorais, ridículas e até obscenas. Estas orações se inseriam na trama da ação para levar o público às gargalhadas. Mais tarde, na época helenista, foi a filosofia que se encarregou de sepultar de vez a oração. A escola estoica contribuiu notavelmente para desarraigar a fé em Deus. Sêneca, aquele senador romano, colocou os deuses e a natureza no mesmo plano. Por acaso há algum sentido em orar para a natureza? Que sentido há em levar as mãos para o céu? Deus está em ti. Assim como os estoicos, também os epicureus afirmam a inutilidade da oração. Então o ceticismo invade a situação. Os homens pedem coisas contraditórias. Como pode Deus escutar todos? Sob um aspecto distinto, as religiões mistéricas e a mística combatiam também a oração. O ser humano é divinizado. Tu és eu e eu sou tu.
O místico fala como um Deus, com Deus. É a morte da oração que ele vai tratando em relação à oração daquela época. Deixa eu correr aqui. Que é o Shema da manhã e da noite, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Né? No capítulo 6 do quinto livro de Moisés, encontramos uma frase que o conjunto do judaísmo contemporâneo de Jesus considerava como sua profissão de fé fundamental. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Senhor. Tá? E aqui as notas de rodapé, como sempre, ó, maravilhosas. Tá? Aqui está o texto completo. Tá? Deitado e de pé. Estas últimas palavras que se repetem em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, constituem provavelmente a origem do hábito estendido por todas as partes que exigem que todo judeu comece e determine cada uma de suas jornadas, cadê? Com confissão de Deus, do Deus único. Isso é o que nos diz Joséfo. 2 vezes ao dia no começo e quando se aproximava a hora do sono, devia-se evocar diante de Deus com ações de graça e recordar as bênçãos que ele fez depois da saída do Egito. Essa prática de recitar a confissão de fé pela manhã, entre o amanhecer e o sair do sol, e pela tarde, depois do pôr do sol, está atestada pela primeira vez no século II antes da era cristã. Está aqui o documento. Este costume era seguido tanto na pátria-mãe como na diáspora. Também os essênios, e aqui tem os números, ó, que as notas de rodapé, que são excelentes. E os terapeutas oravam na saída do sol e ao entardecer. Recitava-se a profissão de fé, que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é o Shema. Isso era um costume. As 3 horas da oração. Deixa eu correr. Aqui, a oração diária na vida de Jesus e na igreja primitiva. Na vida de Jesus. Sabemos poucos da vida de oração de Jesus. Se recorrermos aos sinóticos, eles apenas nos oferecem, excluindo os 3 gritos mencionados no relato da crucificação. 2 orações de Jesus. O grito de júbilo, um texto muito conhecido de Mateus capítulo 11, né? E a oração do Getsêmani. O Evangelho de João nos oferece outras 3. Uma oração curta no relato da ressurreição de Lázaro, a oração igualmente breve na esplanada do templo, né, equivalente joanino da oração do Getsêmani, e a grande oração sacerdotal em João capítulo 17. Destas orações, a última, pelo menos, está profundamente marcada pela linguagem e o estilo do evangelista. É pouca coisa, como podemos ver. A isto temos que adicionar uma série de indicações gerais, especialmente a oração de Jesus quando estava só. Está em Marcos capítulo 1, versículo 35, 6,46, Mateus capítulo 14, versículo 23, que está todas as passagens. Jesus orando sozinho, né? Mas não, a gente não sabe as palavras que ele orou, mas está o registro que ele orou. Aí ele vai tratando, né, da vida piedosa de Jesus, dos seus pais, e assim sucessivamente. Deixa eu pegar outro rapidamente aqui. Nós estamos com 24 minutos, é isso? Deixa eu ver se dá para a gente ler mais uma coisa aqui. Cadê? É muita coisa. Deixa eu só pegar aqui, ó. Muita gente trabalha dizendo que Jesus era um essênio, né? Um essênio. Mas ele não era um essênio. Vou pegar a página 420.
O que separa os essênios de Jesus? Os essênios eram um povo, né, de sacerdotes que romperam com o templo, né, com a corrupção do templo, e foram morar no deserto. Inclusive tem vários escritos deles, né? Alguns viviam a vida, eram celibatários, eram simples, eram pobres, não tinham apego a bens materiais, e assim sucessivamente. Para você ver que não há nada de novo debaixo do sol, né? Alguns falam que eles que criaram depois aquela ideia de monge, de morar em deserto, morar em cavernas e por aí vai. Aqui está. O que separa Jesus, os essênios de Jesus. Ele vai dar uma explicação muito boa. Tá? Vai citar Zacarias, vai citar Miqueias. E vai falar das diferenças, né? Aqui acaba. É um índice de autores. Índice dos textos. Então, é um livro maravilhoso. Uma pena que não dá para mostrar muito, né? Isso aqui é muito bom, sobre a ceia do Senhor. Isto é meu corpo. Esse estudo. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é o capítulo 13. Isto é meu corpo. A mesa comum. Se quisermos evitar o perigo de isolar as palavras da última ceia, devemos considerar que ela é um elo apenas, embora o mais importante, de uma longa cadeia de refeições que Jesus tomou com seus discípulos e de outras que se seguiram depois da Páscoa. Pretendemos mostrar nas 6 considerações seguintes o que significou para os discípulos assentar-se à mesa com Jesus. Primeiro ponto. Para o oriental, a refeição tomada em comum tem um significado mais profundo do que para nós, ocidentais. Ela é algo mais do que para nós, ocidentais. Ela é algo mais do que uma simples reunião de amigos. Pode-se ver isso na história dos patriarcas. Abimeleque desejava fazer uma aliança com Isaac. De que modo chegaram a isto? Ele lhes preparou-lhes uma festa e comeram e beberam, que é um símbolo de comunhão, né? Por isso que a expressão que aparece lá no Antigo Testamento sobre mesa, né, fala de comunhão, de intimidade. Deixa eu correr aqui, não dá para ler tudo, né? Esse é o primeiro ponto, ele vai trabalhar o primeiro ponto. Aqui está o segundo ponto, né, sobre mesa, que é a citação de texto bíblico. Deixa eu correr. Vai citar vários textos, né, que falam de comunhão, de mesa, de ceia. Aqui, as palavras da instituição. Apresentamos a seguir as 5 versões em um quadro sinótico. Tá? Aqui, Lucas, capítulo 22, versículo 19. Tá? E 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 25. Muito conhecido esse texto, né? E aqui continua, ó, o esboço. Isto é meu corpo que é dado por vós. Né? Texto de João, o texto de Marcos, de Mateus. Faz isto em memória de mim. Tá? É uma descrição da ceia do Senhor nos sinóticos. Acabando aqui, ele começa a falar de Paulo. Tá? Então é um livro assim, queridos, maravilhoso, do Joaquim Jeremias. Para você que quer conhecer a fundo o Novo Testamento, para você que gosta de estudar o Novo Testamento, para você que gosta de dar aula ou de pesquisas sobre o Novo Testamento, esse livro é maravilhoso, do Joaquim Jeremias. Estudos no Novo Testamento, Joaquim Jeremias. Tá? Mostrei aqui o sumário, que é muita coisa, que não dá para ler. Espero que vocês compreendam.
mas é uma obra importantíssima e eu indico com muito prazer. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações e não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Graça e paz. Até os próximos vídeos.